Olá, meus amigos. O Exército dos Estados Unidos mantém mais de 1.300.000 soldados em serviço ativo, espalhados por bases ao redor do mundo, desde o deserto do Iraque até as montanhas geladas do Afeganistão. Mas aqui está um número que vai impressionar vocês. Um soldado em combate queima aproximadamente 4.200 calorias por dia, quase o dobro de uma pessoa comum. Você está curioso para saber como funciona a megaestrutura logística que garante que cada um desses militares receba alimentação nutritiva, mesmo nos cantos mais remotos e perigosos do planeta? Antes de começarmos nossa jornada, me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo a este vídeo. Meus amigos, vamos começar entendendo a dimensão deste desafio. O exército americano possui soldados estacionados em mais de 150 países diferentes. Imaginem a complexidade. Um soldado numa base no Havaí tem necessidades diferentes de outro, patrulhando o deserto sírio a 50 graus Celsius, ou de um terceiro navegando nas águas geladas do Ártico. Mas aqui está o que mais impressiona. Durante operações de combate, os soldados costumam consumir apenas 2.400 calorias por dia, entrando num déficit energético perigoso. Por quê? Simples. O estresse, a adrenalina e as condições extremas fazem com que eles percam o apetite, mesmo quando o corpo mais precisa de energia. E tem mais uma curiosidade fascinante, meus caros. A alimentação militar não é apenas sobre nutrição, é sobre psicologia. Um soldado que está há semanas numa zona de combate longe de casa pode ter seu moral completamente transformado por uma refeição que lembre o sabor de casa. Aqui entra o protagonista da nossa história, as famosas MREs, Meal Ready to Eat, ou refeição pronta para consumo. Essas rações substituíram as antigas refeições enlatadas em 1981 e representaram uma revolução completa no conceito de alimentação militar. Vamos aos números impressionantes. Cada MRE oferece 24 tipos diferentes de cardápio, incluindo opções vegetarianas e kosher. Não estamos falando de comida sem graça, meus companheiros. Uma única MRE pode conter macarrão ao pesto com frango, ratatouille francesa, rocambole de canela, sopa de batatas com cheddar, castanhas temperadas com pimenta jalapeno e até cerejas desidratadas. Mas o que torna essas refeições realmente especiais? Elas têm uma validade de 5 anos, sem necessidade de refrigeração. 5 anos. Isso significa que uma MRE produzida hoje ainda estará perfeitamente comestível quando alguns de vocês que estão assistindo este vídeo se formarem na faculdade. E aqui está uma curiosidade que poucos conhecem. Cada MRE vem com um sistema de aquecimento químico. Basta adicionar água a um pequeno pacote e uma reação química libera calor suficiente para esquentar a comida em poucos minutos. É ciência aplicada no campo de batalha. Meus amigos, agora vamos desvendar a máquina logística que torna tudo isso possível. Imaginem por um momento. Como você faz para entregar comida quente para soldados que estão numa missão secreta no meio do nada, onde helicópteros não podem pousar e caminhões não conseguem chegar? A resposta está nas cozinhas móveis do exército americano. Essas unidades são verdadeiras fábricas sobre rodas, capazes de preparar milhares de refeições por dia. Uma única cozinha móvel pode alimentar um batalhão inteiro. Estamos falando de 500 a 800 soldados, servindo 3 refeições completas por dia. Mas aqui está o que realmente impressiona. Essas cozinhas conseguem se deslocar, montar operação, cozinhar e servir refeições quentes em menos de 2 horas. 2 horas para transformar um terreno vazio numa central de alimentação completa. E tem uma curiosidade fascinante sobre o planejamento. O exército deduz automaticamente cerca de $460 mensais do salário de cada soldado para custear a alimentação. É um sistema que garante que, independente de onde estejam, sempre haverá recursos para mantê-los bem alimentados. Aqui chegamos a um dos aspectos mais interessantes desta história, meus caros.
O contraste entre a tecnologia avançada das MREs e as condições primitivas onde elas são consumidas é absolutamente fascinante. Por um lado, temos refeições que incorporam décadas de pesquisa em nutrição militar, tecnologia de conservação e engenharia de sabores. Algumas MREs, como a pizza, são tão bem formuladas que podem ser consumidas frias e ainda assim ter um sabor excelente. Por outro lado, essas mesmas refeições high-tech são consumidas em bunkers improvisados, trincheiras lamacentas ou no interior de veículos blindados sob fogo inimigo. É uma mistura surreal entre o futuro da tecnologia alimentar e as condições mais básicas e perigosas da existência humana. E aqui está uma ironia cruel. Soldados às vezes trocam ou descartam partes de suas rações, não porque não gostam do sabor, mas porque o estresse e a pressão psicológica do combate literalmente roubam o apetite. Seus corpos precisam de energia, mas suas mentes rejeitam a comida. Existe até uma curiosidade sobre a MRE mais odiada da história: a omelete de vegetais e queijo. Introduzida em 2005, era tão ruim que os soldados no Iraque a apelidaram de vomelete, uma combinação das palavras vômito e omelete. Foi descontinuada em 2009 após anos de reclamações. Para entendermos verdadeiramente o que as MREs representam, precisamos olhar para trás, meus companheiros. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos recebiam as famosas rações K, que forneciam 2.830 calorias por dia, parecido com as MREs atuais, mas com uma diferença brutal na qualidade. As rações K eram tão básicas que consistiam basicamente em biscoitos duros, salsicha seca, doces e chocolate. Os soldados as descreviam como palatáveis e melhor que nada. Não exatamente um elogio culinário. Mas aqui está uma história incrível. Essas rações foram desenvolvidas por um cientista chamado Ancel Keys, que literalmente foi ao supermercado local para escolher ingredientes baratos que pudessem fornecer energia. Ele testou suas refeições de 800 gramas e 3.200 calorias em apenas 6 soldados numa base próxima. E dessa experiência improvisada nasceu o sistema que alimentaria milhões de soldados na guerra. Compare isso com as MREs de hoje. Cientistas trabalham anos desenvolvendo cada cardápio, testando sabores, texturas, valores nutricionais e até mesmo o impacto psicológico das cores e apresentação dos alimentos. Meus amigos, agora vamos mergulhar na ciência fascinante que torna tudo isso possível. Desenvolver uma MRE não é apenas sobre colocar comida numa embalagem. É sobre engenharia molecular aplicada à nutrição. Os alimentos termoprocessados, à base das MREs, são cozidos dentro de suas próprias embalagens, usando máquinas gigantes chamadas autoclaves. Essas máquinas criam um ambiente de alta pressão e temperatura, que mata todas as bactérias, mas preserva os nutrientes e sabores. E aqui está uma curiosidade científica impressionante. As MREs contêm ingredientes especiais chamados Flameless Ration Heaters, aquecedores químicos que não produzem chama. Quando você adiciona uma pequena quantidade de água, uma reação química entre magnésio e ferro libera calor suficiente para esquentar a refeição em poucos minutos, sem fogo, sem eletricidade, sem nada além de água. Mas a verdadeira genialidade está na psicologia da alimentação. Os cientistas descobriram que soldados em estresse extremo perdem interesse em sabores complexos. Então, desenvolveram perfis de sabor que permanecem apetitosos, mesmo quando o paladar está comprometido pela tensão. Aqui está uma dimensão da história que poucos conhecem, meus caros. As MREs são frequentemente distribuídas para civis durante desastres naturais. Durante os furacões Katrina, Sandy e Maria, milhões de americanos comeram MREs como sua única fonte de alimentação por dias ou semanas.
A Guarda Nacional forneceu MREs ao público durante esses desastres, transformando tecnologia militar em salvação civil. É impressionante como uma solução desenvolvida para zonas de guerra se tornou essencial para a resposta a emergências domésticas. E tem uma história curiosa. Durante o Mardi Gras, em Nova Orleans, após o furacão Katrina, as pessoas fizeram fantasias usando embalagens vazias de MRE, com frases como MRE Antoinette, uma brincadeira com Maria Antonieta. É o humor americano transformando trauma em comédia. Mas nem tudo são flores no mundo da alimentação militar, meus companheiros. Bases como Forte Cavazos, no Texas, a maior base do exército americano, às vezes operavam com apenas 2 de seus 10 refeitórios funcionando durante o verão, deixando soldados lutando para encontrar refeições básicas. Em Fort Carson, no Colorado, soldados relataram refeições que consistiam apenas em uma fatia de torrada e feijão lima. Imaginem a ironia. O país que desenvolveu a tecnologia mais avançada de rações militares do mundo, às vezes não consegue alimentar adequadamente seus próprios soldados em território nacional. Isso acontece porque mais da metade do dinheiro coletado dos soldados para a alimentação está sendo desviado para outros propósitos, criando um ciclo vicioso onde a comida ruim leva menos soldados a frequentar os refeitórios, o que resulta em ainda menos investimento em qualidade alimentar. Mas o futuro da alimentação militar já está sendo escrito. O Exército está experimentando com tecnologias revolucionárias, impressoras 3D de comida que podem criar refeições personalizadas no campo, suplementos nutricionais que se adaptam às necessidades individuais de cada soldado e até mesmo alimentos funcionais que podem melhorar performance cognitiva durante combate. Existe até pesquisa sobre comfort food, alimentos especificamente desenvolvidos para proporcionar bem-estar psicológico em situações de extremo estresse. A ideia é que o sabor certo na hora certa pode significar a diferença entre um soldado que mantém o moral alto e um que entra em colapso emocional. No final das contas, meus caros, esta história vai muito além de números e tecnologia. Estamos falando sobre como uma nação cuida de seus defensores nos momentos mais perigosos e vulneráveis de suas vidas. Cada MRE representa uma promessa. Não importa onde você esteja, não importa quão perigosa seja a sua missão, não vamos deixar você passar fome. É uma declaração de que, mesmo numa zona de guerra, a humanidade básica, o direito a uma refeição decente, será preservada. E quando vemos soldados compartilhando suas rações com crianças locais em países devastados pela guerra, ou distribuindo MREs para vítimas de desastres naturais, entendemos que essa tecnologia militar se tornou uma ferramenta de esperança e humanidade. Se este vídeo despertou a curiosidade de vocês sobre como funcionam as megaestruturas que sustentam nosso mundo, não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos mergulhos nos bastidores da civilização moderna. E me contem nos comentários, que outro ambiente extremo vocês gostariam de ver explorado aqui no canal?